mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para o nosso cafezinho? Vamos lá? A gente está estudando a revistinha Mulher Cristã. Ensina o caminho da verdade. Lembrando que ela é de 1985. E hoje a gente vai trazer uma mensagem que diz: a esposa e a mãe cristã. Qual que é o padrão da esposa e da mãe cristã? É um estudo de Rachel Steele. Não fala de onde ela era na época. E ela começa falando assim: enfrentamos hoje uma tremenda inversão nos princípios e valores que sempre foram a base das nossas convicções morais e espirituais. A crença em Deus como nosso Criador e amigo é posta em dúvida e muitas vezes descartada. São muitas as pessoas que se veem enganadas debaixo de um dilúvio de ideias ao procurarem um propósito meritório, de mérito, né? Para a sua vida ou sua filosofia, algo que lhes dê segurança. Mas o que a mulher pode fazer numa situação dessa? O que eu e você nós podemos fazer a respeito, né? A esposa e mãe cristã pergunta: o que eu posso fazer para melhorar esse mundo em que os meus filhos vão crescer, em que a minha família vai sobreviver? E a resposta é bem clara: seja uma esposa e uma mãe cristã, no padrão bíblico, né? Desde o princípio, quando Deus deu a Adão uma pessoa especial que criara exatamente para ele, a família tem sido o instrumento mais eficaz de Deus para semear e difundir seus ensinamentos. No lar cristão, a pessoa sob a orientação do marido, a esposa sob a orientação do seu marido, se esforça com amor e com dedicação para cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Ela é ajudadora do seu marido, Gênesis 2:18. E ela é que pode ajudá-lo melhor a alcançar o alvo que Deus a destinou. A mulher cristã compreende que o seu padrão de conduta deve ser o mesmo em casa e fora de casa, com bondade, consideração, honra ao marido e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. Ela procura separar momentos apropriados a fim de comunicar ao marido seus desejos, seus pensamentos, filosofias, decisões sobre a vida. Ela é também, muitas vezes, quem transmite aos filhos os desejos e as convicções. Juntos, eles constroem um lar que trará felicidade e glórias a Deus. E a influência da mãe nessa questão? A influência de uma esposa e mãe cristã é infinita, pode influenciar o tempo todo. Se Jesus vive em seu coração, ela tem grande poder para atrair para Deus as vidas com quem ela está em contato. Existem 3 áreas principais em que a criança é grandemente influenciada. À medida que progride em direção à idade adulta, a hereditariedade, ambiente, a pressão do grupo. São essas 3 coisas, né? O ambiente, a pressão do grupo e a hereditariedade. A oportunidade da mãe exercer influência é mais significativa na área do ambiente. Deus não nos colocou aqui na Terra na idade adulta, já amadurecidos e prontos. Pelo contrário, Ele nos deu a orientação de supervisão dos pais no ambiente protegido do lar. A criança elas devem ser realmente treinadas, devem ser ensinadas, devem ser guiadas. Isso com amor, com paciência, não é gritando, não é batendo, espancando a criança. Com paciência de falar os porquês, né? Sim, 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 não, 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 não. Não, tem que explicar, né? Tem que ensinar ela a pensar, porque a internet já tá, ó. O mundo já faz assim, ó. Você tem que ensinar ela a pensar, ela a raciocinar, ela entender o porquê, pra ela querer. Enfim, pelo contrário, Ele nos deu a orientação de criarmos os nossos filhos com disciplina,
com atitudes sendo corrigidas, erros vencidos e fazendo progresso no sentido de preparar a criança para apreciar o valor dos princípios cristãos. Isso é o principal, né, gente? O lar cristão é um porto seguro, onde as crianças crescem e chegam à maturidade num ambiente de amor. Mesmo depois de adultos, a influência do lar cristão continua sendo uma fonte de força para a criança que tem essa bênção. Uma das coisas mais valiosas que o casal pode dar aos seus filhos é a manifestação de um amor evidente entre os pais. O treinamento adequado de uma criança exige certa avaliação de alguns atos. A avaliação pode ser considerada pelo filho como sendo crítica e nada bondosa. Todavia, a mão conscienciosa está preocupada com o máximo bem dela e então o anima a fazer tudo o que é melhor e da melhor maneira possível. A criança deve ser também elogiada pelas suas atitudes corretas e positivas. O valor da autoestima e aprovação é igualmente importante. A criança, no cumprimento do propósito de Deus para nós, é vital para que possamos mantê-las firmes na causa de Cristo e em seus ensinamentos. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de vitória. Glória a Deus, é verdade. O que ela está falando aqui é que não adianta você só criticar quando a criança faz certo, você fala, é o mínimo, é o que se espera. Não, tem que torcer com as vitórias. Esse negócio de crítica construtiva, apaga. Coloca elogios no lugar. Ah, mas quando ela erra, então aí você ensina o certo. Quando ela acerta, você vibra com ela. Porque esse negócio de crítica construtiva, de ficar menosprezando, de ficar... Eu não gosto. Eu acho que tem maneiras melhores. São 10, no mínimo, maneiras de falar a mesma coisa. Então, dá pra você colocar amor nessas palavras, dá sim. Dá pra você ter mais cuidado do jeito que você fala, dá sim. Dá pra você fazer a pessoa se sentir melhor, dá sim. Influencia de uma maneira positiva, né? O valor da autoestima e aprovação é igualmente importante. A criança no cumprimento do propósito de Deus para nós é vital para que possamos manter-nos firmes na causa de Cristo. Você fazendo dessa forma, com certeza a criança vai querer servir a Deus. Lembra aquele negócio de brilho nos olhos? Quando ela vê o brilho nos olhos que você tem por servir esse Deus, que você não negocia, que você não barganha, que Deus é o mais importante, ela vai querer. Então começa a mostrar desde que ela está no berço. A mulher cristã foi criada como uma ajudadora para o seu marido, como um guia para os seus filhos. E apesar do seu estilo de vida parecer ter sido preparado antecipadamente para ela, não é preciso que sufoque a sua criatividade nem perca a sua individualidade, pois não perde a sua personalidade, mas, na verdade, faz uso dela. E como que ela usa? Faz uso para Cristo, obedecendo o seu Criador, né? Aí, ela termina falando um poema aqui. Assim que dizemos a Deus que Ele deve ser absoluto e incondicional, o sim que dizemos ao nosso semelhante deve ser sempre condicional, desde que não peça nada contrário à nossa convivência ou contra a nossa devoção a Deus e as leis do nosso Deus, né? Então, o nosso sim a Deus é incondicional. Vamos servi-lo independente do que a gente passar. Mas o nosso sim às pessoas é condicionado. Não pode ferir essa doutrina, não pode nos afastar de Deus, não pode ir contra os nossos princípios cristãos. É o que eu sempre falo para os jovens. Ah, quero ir na festa rave. Você vai servir a Deus lá? Você vai conseguir mostrar Jesus? Você vai brilhar? Você vai se contaminar naquela lama? Então, cuidado, né? Tem hora que é hora de dizer não. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa mensagem. Que possamos, ó Pai, cumprir o nosso papel de uma mulher, ó Pai, temente a Ti, que Te serve, que tem princípios e valores cristãos, criando os nossos filhos, ó Pai, desde berço, nos moldes cristãos e passando para eles os princípios da fé cristã, mostrando a Sua glória para a vida deles, ó Pai, brilhando, Senhor, a Sua luz na vida deles, conduzindo, Senhor, para que eles cresçam cristãos, ó Pai, que não negociam a Sua fé, Senhor.
Em nome santo de Jesus, nós pedimos que o Senhor sempre nos use na vida deles e na vida dos nossos maridos. E nós sabemos, ó Pai, que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, a sua glória será vista, Senhor, através das nossas vidas. Queremos te honrar, ó Pai. Nos ajuda. Em nome santo de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Amém. Um beijo, gente. Até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.